Um filósofo, escritor, cientista e teólogo, um frade dominicano, venerado como santo, verdadeiro gênio enciclopédico, capaz de mover-se com grande segurança nos mais diferentes campos do conhecimento humano. Conviveu em perfeita harmonia entre as razões da ciência e da fé. Foi mestre do grande teólogo e filósofo Santo Tomás de Aquino. Em vida, era conhecido como Doctor Universalis e Doctor Expertus, e já idoso ganhou o epiteto de Magnus, o Grande. Hoje vamos falar de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno nasceu no início do século XIII, na Alemanha, pertencente a uma importante família de tradição militar, a qual desejava que Alberto seguisse a tradicional carreira da família. Com apenas 16 anos, Alberto foi morar e estudar na Universidade de Pádua, na Itália, sede de uma das mais famosas universidades da Idade Média, onde conheceu as obras de Aristóteles e dedicou-se aos estudos das chamadas artes liberais. Aplicou-se à gramática, retórica, dialética, música, aritmética, geometria, astronomia e manifestou interesse pelas ciências naturais. Dedicado, completou brilhantemente os estudos superiores, destacando-se em todas as ciências, porém tinha uma dificuldade em teologia. Frequentou a igreja dos dominicanos enquanto esteve em Pádua, mas desde a infância Alberto manifestou piedade religiosa, sendo muito devoto da Virgem Maria. Um relato conta que Alberto teria tido uma visão da Virgem Maria durante seus momentos de oração. Ela convenceu a aceitar o hábito do sacerdote, aconselhou a perseverar, apesar da dificuldade, e não desistir, e passou a perseguir a união entre ciência e fé, e dizia: minha intenção última está na ciência de Deus. Em 1229, contra a vontade de sua família, Santo Alberto emitiu seus votos como frade dominicano pregador, a fim de mergulhar nos estudos e na santidade, e estudou teologia na Universidade de Bolonha. Em 1245, Alberto tornou-se mestre em teologia, o primeiro dominicano alemão a conquistar o posto. Depois disso, conseguiu lecionar teologia na Universidade de Paris, como titular da cadeira de teologia no Colégio de São Tiago. Ensinou nos principais centros culturais da Europa, como Itália, França e Alemanha. Na cidade de Paris, sua sabedoria e carisma atraía tantos alunos e discípulos que teve que dar aulas em praça pública. Nesse período, Tomás de Aquino tornou-se um dos seus estudantes. O frade Alberto compreendia muitos aspectos do mundo natural, seu conhecimento literalmente enciclopédico sobre tópicos tão variados como a metafísica, matemática. Foi mestre em física, química, estudou astronomia, astrologia, meteorologia, geografia, mineralogia, botânica, zoologia, lógica, teologia, direito. Escreveu livros sobre navegação, tecelagem, agricultura, tratados sobre falcões. Ele leu, interpretou e sistematizou todas as obras de Aristóteles. O estudo de Aristóteles levou a conhecer e comentar sobre os ensinamentos dos muçulmanos, principalmente Avicena e Averroes, o que o colocou no centro do debate acadêmico. Escreveu um comentário sobre São João Evangelista e respondeu ao que ele percebia como erros do filósofo islâmico Averroes. Grande parte do conhecimento moderno que temos hoje sobre o grande filósofo grego foi preservado e apresentado aos estudos ocidentais por Alberto. Tão espantoso o acúmulo de saber não impediu de ser um humilde frei dominicano, piedoso e obediente. Em 1248 foi selecionado para preencher uma cadeira de professor em Colônia, na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo para a colônia o seu mais brilhante aluno, o extraordinário Tomás de Aquino. Disse aos outros alunos: vós chamais o boi mudo, mas ele, com a sua doutrina, emitirá ruídos que serão ouvidos em todo o mundo. Nomeado bispo de Regensburg, Santo Alberto revelou-se pastor cheio de zelo exemplar, porém, logo que foi possível, pediu dispensa de suas funções episcopais. Ele queria voltar para sua cela de humilde monge e a vida de professor na Universidade de Colônia. Eleito superior provincial da Alemanha, percorreu a pé as várias regiões para estar próximo das comunidades religiosas. Ensinou durante muitos anos nas regiões, principalmente em Regensburg, Friburgo, Estraburgo e Hildesheim. Durante seu primeiro mandato em Colônia, escreveu sua Suma de Bonum, depois de discutir com Filipe, o chanceler, sobre as propriedades transcendentais do ser. Em 1274, foi convocado pelo Papa Gregório X para favorecer a união entre as igrejas latina e grega, após o grande cisma do Oriente. Entre as últimas obras de Santo Alberto,
Há a luta para defender e esclarecer a ortodoxia do pensamento do seu antigo aluno, Tomás de Aquino, que havia sido alvo de objeções e até de condenações injustificáveis. 3 anos antes de falecer, Santo Alberto Magno começou a apresentar perda de memória. Prevendo talvez perder o domínio de si, mandou construir seu próprio túmulo. Desde então, passou a rezar o ofício dos mortos diariamente. Faleceu serenamente no dia 15 de novembro de 1280, na cela de seu convento da Santa Cruz, na Colônia. Foi beatificado em 1622, canonizado e proclamado doutor da Igreja em 1931 pelo Papa Pio XI. Em 1941, o Papa Pio XII deu a ele o título de padroeiro dos estudiosos das ciências naturais. Suas principais obras teológicas são um comentário em 3 volumes do livro da Sentença de Pedro Lombardi e uma Suma Teológica em 2 volumes, esta última uma repetição mais didática da primeira.